Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje, mais uma vez, temos aqui o Martim connosco e temos o Gonçalo. O Gonçalo é cofundador da Alfred AI e já tem mais de 10 anos de experiência em inteligência artificial. Gonçalo, muito bem-vindo. E ao início eu queria saber um bocadinho como é que tu passas de ser um mau aluno, e desculpa usar aqui a expressão, mas foi aqui um bocadinho a falar contigo, para criares a tua própria empresa. Olá, Faustino, e obrigado pelo convite. E tu já me conheces e podemos contar um bocadinho essa história daqui para a frente. E uma das coisas que tu sabes precisamente é que eu, quando entrei na faculdade e entrei no Instituto Superior Técnico, no mestrado de Engenharia de Eletrotécnica e Computadores, não fui sempre um aluno brilhante. E já que damos na mensagem, gostava de dizer às pessoas, se não estão a ser um aluno brilhante, não desanimem. A minha história é boa no sentido em que eu consegui dar a volta, e acho que um bom passo para tu conseguires dar a volta, acima de tudo, é a certa altura na tua vida tu teres alguma humildade e alguma ingenuidade de que não sabes tudo, e procurar as pessoas que te consigam ensinar. No meu caso, eu demorei até bastantes anos a fazer a faculdade, cerca de 7, 8 anos. Era um aluno de 10, 11, 12, até que no mestrado eu comecei, quando entrei no mestrado, cerca de 2012 ou 2013, começa a haver toda esta conversa, ou pelo menos na área da eletrotécnica, eu começo a ouvir falar da inteligência artificial, e eu já tendo feito as cadeiras todas do curso, há um professor que eu conheço, o professor Mário, que me ajuda de alguma forma a quebrar muitos dos bloqueios que eu tinha e que me levaram a ser mau aluno. O que leva também a um ponto interessante, que é, eu acho que há muito valor na educação personalizada, e eu agradeço bastante a esse professor que fez esse caminho comigo, e que me ensinou, acima de tudo, a colocar as questões certas e a aprender. Por acaso tenho curiosidade que eu estava no mestrado e a cadeira dele era uma cadeira de doutoramento, e fiz aquela cadeira de doutoramento e saio de um aluno relativamente mau, ou seja, de 12 para 13, para começar a tirar boas notas. Achas que isso, desculpa interromper, mas achas que isso é muito pela parte de, ao início se calhar tu estavas à procura de uma motivação, e até que se calhar houve ali um clique de estou a ver o porquê de estar a estudar isto, ou estou a ver o porquê de estar... Viste algo que te fizesse trabalhar mais e estudar mais aquela área, ou não? Sim, ou seja, eu embora fosse mau aluno, eu tinha muitos interesses e pesquisava muitas coisas por mim próprio. E há uma certa altura, em 2012 ou 2013, que eu começo a perceber, eu sempre gostei de jogar jogos, todo o tipo de jogos, mesmo os desportivos. Joguei muitos anos de ténis, joguei bastante póquer, foi onde eu tive os meus primeiros contactos com a estatística. Qualquer pessoa que já tenha jogado póquer minimamente a sério sabe que quando tu lês um livro denso de póquer, acima de tudo é sobre teoria de jogo e estatística. E já estavas tipo com aqueles vários ecrãs? Passaste por essa fase? Não passei. Nessa altura ainda não havia muito... Jogava-se em muitas mesas, mas não havia altura de teres muitos ecrãs. Online só ou também? Online, maioritariamente online. Podemos ir um bocadinho mais essa fase também mais tarde, mas há certa altura que eu percebo no meu curso, quando já estou no mestrado, que há uma área de engenharia eletrotécnica e de computadores, que por acaso nem sequer foi a área que eu me especializei, da teoria da informação, que mistura todas estas componentes de estatística, de teoria de jogo, de sistemas distribuídos, de redes de computação. Como é que se chama essa área? Chama-se Machine Learning, ou em português tem um nome um bocado... Não gosto muito do nome, é aprendizagem automática. Se calhar aprendizagem estatística até acaba por ser um nome mais interessante. E eu, quando percebo que há uma área que mistura isso tudo, eu decido, não, isto é mesmo uma área em que eu me quero especializar. E sorte a minha que eu percebo, a certa altura, que há muito boas cadeiras dessas no Instituto Superior Técnico, e lembro-me perfeitamente, estava sentado na cave da Torre de Eletro, tinha acabado de escolher a minha tese de mestrado, que era Análise Estatística para Mercados Financeiros, e faço uma pesquisa simples no Google, e descubro que há um professor chamado no nono piso, o Mário Figueiredo, e lembro-me de fechar o computador e pensei, vou lá. E entro no elevador, subo ao nono piso,
bato à porta e eu não sabia nessa altura que aquilo, para quem já viu o 2001 Odisseia no Espaço, eu não sabia que aquele momento de certa maneira ia ser um monolito na minha vida, porque quando tu decides que queres mesmo fazer uma coisa, que queres mesmo aprender uma área, e descobres que há pessoas que estão dispostas a ajudar, isso pode ser transformador na maneira como tu evoluís no teu caminho. Ou seja, a grande mensagem desse percurso é, sem dúvida, há que ter humildade e há que não ser ingênuo para perceber a dificuldade do que é aprender, mas há um ponto fulcral também, que é procurar pessoas que nos queiram ajudar. E há muitas pessoas dessas. Aliás, até podemos contar... Eu ia tocar aí. Eu acho que eu queria tocar em 2 pontos, que é... O ponto número 1 é que eu tocaste num ponto essencial, que é a aprendizagem personalizada, que é o quão bom às vezes é termos mentores, termos alguém que nos consegue, que já passou pelas nossas dificuldades, pelo caminho que nós queremos seguir e sabe muito mais facilmente uma data de situações. E aqui é curioso a história de como eu conheci o Gonçalo, que acho que nem tu sabes, Martim, que foi um evento técnico, eu lembro-me super bem, que era do Connect, que eu estava tipo... eu acho que não vai valer a pena nenhuma. Eu tinha um projeto ainda... não é nada de especial hoje, mas ainda era muito pequeno. É especial. E eu estava assim, ok, eu acho que vale a pena... não sei se vale a pena, mas preparei-me tipo num dia à última hora para ir ao Connect e tinhas que apresentar, fazer um pitch da tua empresa, tipo, ali a 6 júris, acho eu, e o Gonçalo era um do júri. E depois eu lembro-me bem que havia pessoas que às vezes não estavam ali a fazer um bocado o frete, mas o Gonçalo estava mesmo atento e no final disse, olha, tens que falar com esta pessoa, e eu estava tipo, tens. Estava bué de duvidar de ti na altura. Não, porque o que eu te posso dizer, eu estava a avaliar os vários projetos e estava a conhecer e estava a pensar, ok, projeto de faculdade, projeto secundário, e eu olho para o teu projeto e eu penso assim, este rapaz não tem um projeto, este rapaz tem uma empresa. E eu pensei, este rapaz não só tem uma empresa, e eu nessa altura também estava muito numa ótica de give back. Uhum. E eu olhei para ti e disse, tenho que o ajudar. E eu conheci um conjunto de pessoas que tinham feito um projeto muito parecido ao teu, do Portal da Sabedoria, e apresentei-te e olha... hoje ainda estamos... Eu estava com o CEO ao início, que ainda existe, que é o Centro de Explicações Online, e depois estamos agora com o Student Hub, onde continuei com as referências do Gonçalo. E digo mesmo, acho que eles ajudaram-me bastante. Eu nunca na vida eu estou onde estou hoje muito graças a eles, porque teres alguém mais velho que sabe muito, tipo, foca-te, ok, estás a fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, mas... E não só, Francisco, eu digo-te que é uma das coisas que, ou seja, há bocado estávamos a falar do machine learning e da aprendizagem automática e da aprendizagem estatística, ou seja, as máquinas aprenderem. Uma das coisas que eu aprendi a estudar esta área é que a falha é essencial para tu fazeres uma boa aprendizagem. E tu, ao falares com aqueles 2 rapazes, 3, que já tinham feito um projeto semelhante ao teu há 10 anos e que não tinham tido um sucesso incrível, tinham falhado em muitas coisas, deu-te a oportunidade de poderes aprender com erros dos outros, que é uma coisa que muito pouca gente é capaz de fazer. E quanto mais novo tu fores e mais rápido tu entenderes que é possível aprender com os erros dos outros, principalmente se tiveres algum nível de humildade e deixares de ser ingênuo, isso é uma espécie de um hack, de um cheat code, diga-se de passagem, no teu desenvolvimento. E acho até que o foco deve ser esse. Eu lembro que depois eu aprendi com eles que o foco é aprender e aprende-se muito com os erros, do que é que falha. Se eles já te deram uma data de erros, eu vou acelerar a minha aprendizagem muito com eles ensinarem-me os erros que também já tiveram. E isso senti, por isso... Acho que isso foi um ponto muito importante e agradeço-te. Já te agradeci muitas vezes, agradeço-te a 14ª vez pelo gesto que tiveste comigo, porque mudou bastante a minha vida. Foi um prazer. Depois, há aqui um momento que tu sempre contaste e eu acho que é uma história incrível, que vou deixar a ti, que é, qual é que tu achas que foi esse o momento que mais... o que fez o clique, o que mudou um pouco a tua vida? Voltando outra vez à história do 2001 Odisseia no Espaço, eu diria que há 2 grandes monoliths na minha vida. Este é o primeiro em que eu decido aprender e o professor Mário e o professor Rui foram muito instrumentais neste processo. O segundo
foi uma situação que aconteceu na autoestrada, mas se calhar começo um bocado pela conclusão para dar contexto à história. Foi um momento na minha vida em que, embora eu tenha estudado toda a teoria de jogo e toda a teoria de aprendizagem, que eu percebi que não tinha bem calibrado em mim, na minha pessoa, o que era correr um risco. Okay? E eu acho que isto é uma coisa que está muito enraizada na cultura portuguesa, que é, as pessoas não querem correr riscos por causa e eu acho que não consigo perceber exatamente o que é que da nossa cultura faz isso acontecer, e não querem correr riscos, então estão sempre à procura de coisas certas, que é, eu só vou fazer aquilo quando acontecer, quando as estrelas estiverem muito todas por pressão alinhadas. social também. Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito comum em Portugal. E eu acho que já vem desde há muito tempo. Exatamente. Mas temos que quebrar isto, queremos ser alguém. Ou um país. E há um momento em que eu estou no meu primeiro trabalho na Jungle AI, que foi uma ótima escola, e as coisas não estavam a correr bem, também muito por culpa minha, especialmente por culpa minha, em que há um dia que eu vou, na noite de Halloween, vou na autoestrada a conduzir o meu carro a 120, e eu levo com uma pedra, atiro-me uma pedra, eu na altura não percebi, atiro uma pedra que entra pelo para-choques, bate-me no peito e eu apago durante uns segundos, e quando volto a acordar estou a 50 ou a 60 km por hora e a minha sorte é que estava numa reta, ali à saída do ponto 25 de Abril. E na altura até nem conseguia respirar e foi uma situação relativamente complicada. Mas consegui parar o carro. E quando eu consegui parar o carro, eu nem não tinha percebido que era uma pedra. E às páginas tantas, ponho a mão debaixo do banco, tiro uma pedra da calçada que me tinham mandado ao carro e percebi que aquilo podia ter acabado ali. E naquela altura eu pensei, há tantas coisas que eu quero fazer na minha vida e eu tenho que estar a olhar para o risco de uma forma tão controlada, nunca arrisco nada, nunca faço um conjunto de coisas. E para minimizar o risco de alguma coisa mal me acontecer e pode tudo acabar, tipo com um azar destes, pensei, pá, alguma coisa tem que mudar, eu tenho que começar a mexer-me porque a vida pode ser finita. E eu gostava, acho que a lição a tirar disso é, se vocês estão na vossa vida e sentem uma grande necessidade de uma jornada ou de fazer alguma coisa, pensem muito bem como é que estão a medir o risco e como é que pensam em arriscar, porque o tempo só anda para a frente e quanto mais andamos para a frente, menos é lá. Acaba por ser um recurso mais importante. E quanto mais novos somos, mais rápido nós conseguimos recuperar de coisas más que podem acontecer ou de falhanços que possam acontecer. Como faz com a pedra? Tinha 26. E achas que tinhas tido a mesma reação se esses 21 anos, 5 anos antes? Acho que não tinha. Tanto que eu depois, dessa altura, quando isso acontece, as coisas não estavam a correr bem na startup e eu decido que, ok, isto não está a correr bem, não está a funcionar para mim, eu vou fazer outra coisa. E depois há ali um processo de 4, 5, 6 meses de muita exploração, em que eu decido, ok, vamos começar um negócio, o que é que vai ser? Neste caso foi o Alfredo, também muito explotado por ter conhecido os meus sócios. Não é? Um negócio, é muito difícil começar um negócio sozinho. Aliás, até pode ser um bocado arrogante dizer que comecei uma empresa. Não, normalmente não és tu que começas sozinho, exatamente, é um conjunto de pessoas que começa, mas o que começou esse processo de exploração foi sem dúvida esse momento. Claro que já havia o bichinho, não era de querer fazer coisas, porque acima de tudo eu gostava de fazer inteligência artificial para as pessoas usarem, gostava de ver pessoas a usarem sistemas automáticos e no sítio onde estava isso não estava a acontecer. Portanto, se isso não estava a acontecer, vamos criar uma hipótese. E voltando a essa hipótese então, tu achas que é fundamental seguir um percurso académico para seguir uma área ou um emprego em AI? Hoje em dia a resposta não é tão óbvia e eu acho que também não é justo dizer que um curso superior não vale a pena. Acho que os cursos superiores são muito importantes. Há muito conhecimento hoje que tu podes aprender na internet e muitos bons cursos, mas a faculdade dá-te acesso a umas pessoas, a um conjunto de pessoas que estão numa jornada muito semelhante à tua. E muitas das vezes, as pessoas com quem tu te acabas de por envolver profissionalmente, as oportunidades que te surgem,
são as pessoas com quem tu formaste boas relações na faculdade. E acho que a faculdade é completamente instrumental sobre isso. Ou seja, muito da minha rede mais próxima hoje em dia são pessoas que eu conheci na faculdade. Aliás, eu conheci o Francisco no Instituto Superior Técnico. Ou seja, acho que as faculdades não devem ser só olhadas como polos de conhecimento, mas também como polos de conhecer pessoas que vão influenciar positivamente a tua vida. Sim, porque acaba muito por ser também toda a rede de contactos que cresce, mas às vezes eu antes eu odiava quando diziam networking, aumenta a tua networking, porque parece algo super forçado e super falso, mas a verdade é que surgem estas redes naturais de tu estares naquele sítio, também acabas por ser muito mais... se calhar eu nunca tinha ouvido falar de startups ou de... que havia a hipótese sequer. Eu penso super nisto, que havia a hipótese de tu fazeres a tua própria empresa. Hoje, se calhar, nós temos, tipo, há boa informação a circular com TikTok, etc. Mas tu estás naquele sítio, é tipo, os teus amigos abrem-te, dizem-te que existe esta realidade que, se calhar, se estivesses sozinho no teu rumo, podias não tanto saber. Mas achas, então, que em termos de académicos, para ti é possível haver uma aprendizagem sozinho para estar aqui super em machine learning? Eu diria que qualquer aprender, acima de tudo, é uma experiência solitária. Ok? Mesmo que tu estejas na faculdade, tu aprenderes coisas vai ser um esforço teu. A faculdade é boa no sentido em que tu podes conhecer pessoas que vão aumentar brutalmente a tua magnitude de aprendizagem, mas não é o único caminho possível. Até porque eu dou-te o meu exemplo em que eu durante 4, eu costumo dizer a brincar que eu só comecei a brincar, mas muito a sério, que eu só comecei a estudar a sério no 5º ano da faculdade, que foi quando eu decidi, ok, é mesmo isto que eu quero. E a faculdade foi muito instrumental nesse processo. Mas há muita gente que não faz isso e que por força das situações acabam por aprender sozinha e acabam por construir essas redes de suporte sozinhas. Até porque uma das coisas que às vezes as pessoas se esquecem é que na época que nós vivemos hoje em dia é fácil de chegar a qualquer pessoa. É fácil de chegar a qualquer pessoa. E tu não precisas de chegar a toda a gente. Tu tens é que conseguir descobrir quais é que são as pessoas que te querem ajudar. E se tu descobrires pessoas que te querem ajudar, tu consegues obter o mesmo efeito de aprendizagem que tens numa faculdade. Portanto, não acho que seja uma coisa super necessária. O caso ideal, se eu pudesse escolher, acho que deves te esforçar para aprender como se não estivesses na faculdade, e estás na faculdade vai ser um bónus brutal porque tu estás a fazer esse esforço. E como é que nós, imagina, eu tinha sempre essa dificuldade às vezes a pensar, eu também sou um bocadinho desconfiado, mas quando tu dizes assim, devemos se calhar às vezes deixar-nos ajudar pelas pessoas ideais, só que há muita gente também que se calhar tenta-se aproveitar um pouco. Claro, se faz parte. Como é que aqui nós às vezes, eu sei que parece uma pergunta estúpida, mas eu acho que não é nada estúpida. Que é como é que nós conseguimos perceber quem é que realmente está-nos a querer ajudar, está a querer aproveitar. É que o início é bastante comum. Vou-te apresentar uma perspectiva, que é, imagina que tu ajudas 10 pessoas, ok? E dessas 10 pessoas, 7 são como que tu estão a dizer, ou 8, vamos exagerar, 8 são como tu estás a dizer, pessoas que olham para as relações de forma super transacional, querem se aproveitar, que olham para as coisas como zero-sum games, não é? Jogo de soma nula. Só que destas 10 pessoas que tu ajudas, 2 ajudam-te de volta. Já tens 2 pessoas agora na tua rede que te ajudam. Se fizeres isto com mais 10, se calhar até tens sorte e agora são 3 de volta. Já tens 5. É? Fazes isto com mais 10, tens mais 2 ou 3. Ou seja, tu começas a construir uma rede de feedback positivo que é bastante benéfico para a tua vida. Portanto, tu não deves pensar, quando olhas para esse género de relações, que há pessoas que se vão aproveitar, isso claramente vai haver. Tu deves olhar para as pessoas que vão ficar comigo, que eu vou ajudar também. Ou seja, pensa sempre numa ótica de como é que eu ajudo as pessoas e não como é que elas me vão ajudar a mim. Entendes? É uma boa estratégia. E voltando aqui só um pouco atrás, há um ponto da tua fase, antes de irmos aqui a Alfredo também, que eu queria te perguntar, que é, tu tiveste, lembro-me de uma vez tu dizeres aqui a um colega meu que é, eu tive 6, 7 anos, não sei se é verdade, eu posso estar aqui a dizer errado, 6, 7 anos aqui da parte de trading ou de construir um bot de trading. Eu tenho sempre esta questão que me faz uma comissão gigante e eu acho que tu és uma pessoa boa para me responder, que é possível ser lucrativo em trading? Para já, eu acho que trading não é a palavra certa, ok? Porque acho que
Epá, eu costumo dizer que é um exercício de marketing. Se calhar um contexto histórico é mais fácil de pensar, ou seja, tu podes olhar para os mercados como forma de transferir informação, que os mercados são mecanismos de transferência de informação. E podes levar este exercício ao absurdo. Ou seja, vamos olhar historicamente para uma altura em que os mercados não estavam digitalizados. Okay? E vamos olhar para a compra e de vendedor, para duas zonas completamente diferentes do mundo. Tens o mercado nos Estados Unidos e tens o mercado na China. Sei lá, uma época onde não existem computadores. O preço na América é um e o preço na China é outro. Se os mercados forem eficientes, o preço vai ser o mesmo. Mas imagina que na China, a certa altura, há uma descoberta de uma mina super vasta, onde é super fácil de extrair ouro. As pessoas que descobrem essa mina têm informação de que no futuro é provável que o preço do ouro vá cair, porque a oferta vai aumentar. No entanto, as pessoas que estão nos Estados Unidos, lembra-te, não existem computadores, não sabem esta informação. Ou seja, imagina que tu estás nesta altura e consegues ir a correr para os Estados Unidos e avisas as pessoas, olha, vendam ouro porque ele vai valer pouco. Isto é um caso, normalmente é chamado de arbitragem, não é? É um caso de arbitragem, claro, e fácil de entender. Hoje em dia existem situações análogas destas e não são as únicas. Aqui para buscar um exemplo mais spicy. Gonçalo, antes de buscar o exemplo, desculpa, porque eu acho que o que o Francisco também quis dizer foi não só essencialmente em trading de comprar ações, acho que era mais no Forex, no daily trading. Acho que era mais também nós queremos chegar com esta pergunta, não é? Porque, aliás, eu estava com o Francisco e nós vimos uma estatística que eu achei bastante interessante, em que foi publicada hoje pelo Wall Street Journal, que diz que é mais provável fazer dinheiro em apostas no casino do que em day trading. Desta pergunta. Aliás, a estatística diz que 13 em cada 100 pessoas no dia a dia no casino sai a ganhar e apenas uma sai a ganhar no day. Okay. Eu vou dar uma resposta mais direta que é o que tu estás à procura. Se tu não interpretares esse exercício de estatística de forma científica, acho que é muito complicado. Não digo que é impossível, porque há pessoas que conseguem perceber padrões intuitivamente e o ser humano, acima de tudo, é uma máquina super capaz de aprender padrões. Mas se tu não olhares para os mercados como mecanismos de transferência de informação e aplicares um método científico, não acho que tenhas muitas probabilidades de o conseguir. Também, para te ser sincero, acho que não é muito bom tu passares imensos anos a estudar estatística e depois ires aplicá-los a mercados financeiros. Acho que há aplicações mais úteis do que essa. Isso foi uma das coisas que eu percebi logo no início, embora eu, por ser uma pessoa muito competitiva, eu sempre olhei para este caso como um sítio engraçado para estar a batalhar com outras pessoas, que, para ser honesto, nunca consegui nada de especial. Porquê é que achas que isso te deu? Aliás, mentira, houve uma altura que eu estive a trabalhar numa competição mundial americana chamada Numerai, que era um fundo de cripto que distribuía um conjunto de dados e tu trabalhavas esses dados de forma a conseguires fazer. Eles usavam as tuas previsões para comprar stocks no mercado real. E eu até tive bastante sucesso nessa aplicação porque estava só a fazer a parte da AI. Nós não nos podemos esquecer que um exercício de machine learning, acima de tudo, é muito focado, um exercício de inteligência artificial é, acima de tudo, muito focado na tua pipeline, no teu processo de angariação e aquisição de dados. E no que toca aos mercados financeiros, as escalas temporais são tão pequenas, por causa da digitalização, que o exercício de software que tu tens que fazer para conseguir coletar os dados de forma correta é um exercício muito complicado. Muito complicado, porque a maior parte da edge que tu podes ter no mercado está nas escalas temporais mais pequenas. Quanto mais... A sério? Sim, então, por isso é que eu estava a dar o exemplo da transferência de informação. Pois, exato aí. Exatamente, da mina, numa altura em que não havia computadores. Agora há computadores, se alguém descobrir que há essa mina, que vai ser comunicado pela internet, tipo, super rápido. Eu percebi isso em pequenas... Percebo isso, sei lá, de uma notícia que sai ou de algo que tenhas uma vantagem. Bom, mas não, exemplo. mas tipo, às vezes no trading, as pequenas oscilações que existem, do género, Mas estás a falar de quê? Daily trading ou trading assim, comprar ações no mercado financeiro assim a longo prazo?
Não, aqui a minha questão era mesmo para tipo Forex, por exemplo. Short term trading. Exatamente. Sim, imagina, se tu pensares nos mercados como sítios onde há transferência de informação e pensares que é um jogo de informação incompleta, já estou a usar para aqui uma data de jargão, que há múltiplos agentes com múltiplos algoritmos a batalhar todos uns com os outros, a tentarem descobrir padrões e a tomarem ações com base em coisas que acontecem, é claro que há oportunidades para fazeres lucro. Aliás, se essa estatística está certa, que tu há bocado referiste, Martim, que há uma pessoa em cada 10 faz dinheiro sem a fazer trading, quer dizer que há alguém que está a fazer dinheiro com as outras 99, não é? Quem é que são essas pessoas? Provavelmente pessoas que percebem, olha, este conjunto de agentes não está a fazer um método científico relativamente bom na transferência de informação, eu vou ficar com as más ações deles, digam-se de passagem. Isso é um bom ponto. Ou seja, achas que no geral dá, mas o que é que aconteceu no teu caso em particular? Por exemplo, o que é que tu sentiste que tu não quiseste prosseguir porque tiveste outros interesses, ou sentiste que era extremamente difícil de criar um trading bot? Eu fiz vários, mas acima de tudo onde eu tive mais sucesso foi no Numerai, para quem construiu essas pipelines de agregação de dados muito direitinhas. O problema é que mesmo que tu consigas fazer alguma coisa que tenha algum tipo de lucro, há tanta gente a fazer no mundo que os lucros são muito reduzidos e é difícil, se tu não começares com um capital relativamente elevado, tu conseguires tirar retornos de edges que são cada vez marginalmente mais pequenos, a não ser que vás para mercados onde não haja muita liquidez e que não sejam mercados perfeitos ou não sejam mercados eficientes. Eu não acredito bem em mercados eficientes, mas mercados pouco eficientes. Não, porque a pergunta que eu tinha, porque nós estamos a falar sobre informação e há o exemplo que eu estava a dar hoje, que é as pessoas que mais fazem dinheiro no mercado financeiro, e corrijo-me, acho que estou errado, são as pessoas que têm acesso a mais fontes de informação. Como é que parece óbvio dizer isto? Não dá para as pessoas, quando pensam em mercados financeiros, não se enteram bem da importância que é obter a informação correta, e nem é correta, é a altura certa, e de pessoas de confiança. E não estou a falar de perguntar ao teu primo se é bom comprar um stock. Estou a perguntar se és o CEO da Citadel e ter confiança nas empresas e conhecimento e toda a participação de envolvente que envolve a empresa que está a investir, para além de só comprar o stock, estás a perceber? Claro. Isso aqui é muito importante. Acho que o que falta muito tocar na parte financeira e na parte de investimento hoje em dia é explicar às pessoas que não é só meter 5 mil euros na Tesla, é tudo que envolve conheceres a empresa, desde as pessoas que a criam, à performance do mercado, à balance sheet, a tudo o que envolve. Óbvio, tu quando estás a comprar uma ação de uma empresa, tu estás a comprar uma parte dessa empresa. Essa empresa vai ter uma performance. Ou seja, tu tens que conseguir perceber minimamente, para já, se a empresa se alinha com o teu conjunto de valores de investimento que tu queres ter ou não, e tentares fazer alguma extrapolação se aquilo que eles estão a fazer é alguma coisa de importante para a sociedade e para a economia, e esperar que não só seja importante, como consiga tirar retorno económico e financeiro dessa atividade, não é? Quando vocês começaram a criar a Alfred AI, qual é que era o problema que vocês estavam à procura de resolver? Foi sempre o mesmo? Ou houve aqui algum pivot? Eu acho que isto até é uma boa contextualização das coisas. Nós há bocado estávamos a falar dos mercados financeiros como mecanismos de transferência de informação. No caso do mercado imobiliário, é um mercado onde existe, ou pelo menos em Portugal, existe bastante mais assimetria de informação do que aquilo que existe no mercado financeiro digital. O mercado financeiro digital é super líquido, ações são vendidas à velocidade da luz. O mercado imobiliário é um mercado onde isso não acontece. As transações são muito lentas e existe muita assimetria de informação. O Alfred nasce com o objetivo de, quando nós percebemos que os próprios profissionais da área, os consultores imobiliários, os avaliadores, os analistas de investimento, eles próprios tinham dificuldade em aceder às fontes de informações que eram esparsas, que estavam em muitos sítios ao mesmo tempo, não estavam consolidados. Esse era o primeiro problema, acesso à informação, e depois também tinham dificuldade em tratá-la.
E se há uma coisa que estes últimos anos ficou relativamente fácil, é tu conseguires agregar dados em larga escala e conseguires tratá-los com algum tipo de heurística, de estatística, aquilo que for. Mas aqui, a vossa base de informação, eu sempre tive esta questão relativamente a Alfredo, que é, não é possível ter acesso aos valores de vendas das casas, pois não? Sim, se tu tiveres parcerias com as pessoas que vendem as casas. Já me respondeste muito bem. Ok, eu pensava que... Quando nós começámos não tínhamos. Pois, era muito mais, se calhar, pelo que existia na internet. Claro. Não só... Mas tens que lembrar também que a informação dos imóveis transacionados é mais relevante quando o mercado está estável. Quando o mercado está numa subida muito agressiva ou numa descida muito agressiva, não te interessa saber há 2 ou 3 meses que o valor que os imóveis estavam a ser vendidos, interessa-te agora. Entendes? Ou seja, em períodos de volatilidade, os dados de transação não têm muito valor. Em períodos de estabilidade, onde se calhar o preço dos imóveis está a subir 0,5%, 1%, 1,5% ao ano, os dados de transação têm todo o valor. E vocês acabaram agora também por ter uma presença também internacional, não é? Não só cá em Portugal, mas acabam já por atuar numa escala muito maior, certo? Sim, nós no ano passado lançámos uma marca chamada Prop Data, que opera em Espanha e no Reino Unido. Tem sido uma experiência engraçada esta parte da expansão. Também entramos muito numa ótica de escalar a estrutura, criar um conjunto de processos, ou seja, tem sido uma abordagem interessante ver as diferenças do que é montar um negócio para o teu mercado interno, para Portugal, o país onde tu estás, quando fazes a adaptação para outro país, até porque o mercado imobiliário, no que toca às empresas de software, é relativamente engraçado, engraçado se calhar entre aspas, que é muito, muito geográfico e é muito pessoas, ou seja, aquilo que tu fazes em Portugal tem que ser adaptado quando tu vais para a Espanha e tem que ser adaptado quando tu vais para o Reino Unido. E depois estes mercados imobiliários nestes países também estão em estados diferentes do que o teu em Portugal está. Por exemplo, no Reino Unido os dados de transação são todos abertos. Logo aí é uma vantagem gigante para... Claro. Okay. Já havia concorrentes quando vocês chegaram ao mercado do Reino Unido? Sim, há muita competição. Okay. Normalmente costuma-se dizer no mundo das startups que quando tu não tens competição é mau sinal. Quer dizer que não há mercado. Portanto... Lá está, ou é algo totalmente inovador, mas a probabilidade de ser totalmente inovador é muito baixa. Especialmente quando é a tua primeira empresa. Falando aqui um bocadinho mais realmente da tua área onde tu és mais especialista de inteligência artificial, ok? Há aqui uma data de questões que eu tenho para fazer que ainda ninguém me respondeu a sério. Por isso acho que vamos fazer aqui uma data delas. Vou meter os pés pelas mãos. Houve num episódio da Mensagem com o Francisco Lopes, que ficou no ar o que é a criatividade e até que ponto a inteligência artificial consegue ser criativa. Ok? Acho que é uma pergunta complicada acima de tudo, porque tu apresentaste-me como uma pessoa que percebe alguma coisa de inteligência artificial e estás-me a fazer uma pergunta de filosofia, que é o que é criatividade. Ou seja... Porque para mim a minha grande questão é, porque eu dizia assim, ok, porque há sempre aquela questão de a inteligência artificial vai substituir todos os trabalhos não criativos. Sim. Ok. O que é um trabalho criativo? Para já, acho que, desculpa estar a oferecer tanto pushback, acho que isso não é completamente verdade do ponto de vista em que os trabalhos rotineiros já foram a maior parte deles praticamente todos automatizados, exceto as coisas, normalmente no ponto de vista das fábricas. Ou seja, tu tens o período, os vários períodos de industrialização em que tu começas a introduzir máquinas para substituir trabalho, em que o ser humano ainda está muito envolvido na maneira como é que operas as máquinas. Depois também podemos falar um bocadinho mais desse contexto histórico com mais calma, mas quando tu entras na época da computação, ou seja, 1980, a maior parte dos trabalhos rotineiros desaparecem todos para a computação, porque os computadores, quando surgiram, ainda não havendo a inteligência artificial como há hoje em dia, também porque não havia poder de computação, houve muitas coisas que os computadores foram capazes de fazer que antigamente eram trabalhos rotineiros, que acabaram muito por substituir. Claro. Aí. Sim, e depois nós acabamos sempre por adaptar para algo se calhar que não conhecíamos, se calhar como foi na Revolução Industrial.
Às vezes lembro-me de falarmos os dois e tu comparares muito esse período com o do agora. Queres explicar um pouco aí? Sim, eu acho que é relativamente interessante nós olharmos para aquilo que está a acontecer agora com um contexto histórico, porque normalmente não é uma coisa que se discute muito, a não ser dentro da área da economia, da história da economia, que é os paralelos que há agora com aquilo que nós estamos a viver e com o que pode vir a acontecer com o que aconteceu no passado. Ou seja, quando tu tens a época pré-industrial em que o trabalho é praticamente todo manual, ou seja, não há máquinas, e existe na primeira revolução industrial, com a introdução do motor da máquina a vapor, e não só, existe uma substituição de trabalho manual humano por máquinas, e começou em Inglaterra. Foi dramático porque as pessoas foram para a rua e lutaram contra as máquinas. Era a chamada época dos luditas, em que partiam as máquinas, do Rage Against the Machine. É daí que vem o termo, é dessa altura, e na prática até era uma coisa que podia ter acontecido mais cedo. A razão por que não aconteceu mais cedo era porque historicamente as pessoas estavam no poder, as instituições estavam no poder, tomavam sempre o lado dos trabalhadores por causa de uma questão de coesão social. Ou seja, na época pré-industrial, sempre que surgia uma máquina que automatizava o trabalho, as associações de trabalhadores tinham tanta força que se opunham sempre a haver essa automatização, porque não queriam criar instabilidade. Okay? E o que é que acontece em Inglaterra entre 1750 e 1830, 1840? A Inglaterra está metida em tantas frentes ao mesmo tempo, a fazer um esforço militar gigantesco, e percebe que a única maneira de conseguir começar a manter este esforço é ter uma economia forte. Então alia-se aos empresários e aos industrialistas e ignora completamente o facto de poder haver instabilidade social por automatização, e inclusive cria leis como é proibido destruir uma máquina, e estamos a falar de uma altura onde há revoluções. E como é que achas que isso se adapta aos dias de hoje? Tu disseste que é muito parecido, temos que olhar para a história e perceber o que é que está a passar. Sim, porque hoje, segunda Revolução Industrial, só em Inglaterra é que houve muito esta batalha contra as máquinas. Depois, na segunda Revolução Industrial, ou quando os outros países estão industrializados, que com a introdução da eletricidade e do motor a combustão, isto já não acontece. Isto porquê? Porque em Inglaterra, quando isto aconteceu, há uma grande substituição de trabalho de pessoas, inclusive por crianças. Tens relatos em que nas fábricas onde trabalhavam um adulto e uma criança, estavam a trabalhar 9 crianças para adultos. Haviam máquinas que estavam só a ser construídas para crianças. A esperança de média de vida caiu dos 40 para os 30 anos, nessa época da industrialização. Mas depois, quando surgem as fábricas, é preciso construir outras fábricas, é preciso operar as máquinas, e há toda uma explosão em que se calhar houve uma geração que perdeu o trabalho e que sofreu imenso, mas depois a geração a seguir já havia uma carga de trabalhos para toda a gente. E quando tu entras na segunda Revolução Industrial, as pessoas já não olham para a tecnologia como uma coisa má, olham como, ok, eu posso vir a perder o meu trabalho, mas a economia não só vai toda beneficiar, como eu se calhar vou conseguir um trabalho melhor a seguir. E também acaba por ser a altura em que começam a surgir mais os estados sociais, com a introdução de subsídios de desemprego, para quando as pessoas perdem o trabalho, serem readaptadas para outra situação, para outro trabalho. Seja, há estes dois momentos, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Depois também há a era da computação, que é mais ou menos quando surge em 1980. Fazendo só uma pergunta antes, só para perceber. Então, achas que é um pouco inevitável haver, porque tem que haver um período de adaptação? Lá está, eu acho que se calhar nessa altura achas que havia uma mentalidade como há hoje, de um foco tão grande no ser humano, ou houve uma mentalidade mais de isto é bom para quem aí vem? Mas é que o hoje vai sofrer, estás-me a querer perceber? A de hoje ou seja, na minha opinião, começa mais ou menos quando começa a era da computação. É um bocado uma coisa que tem
as duas componentes das duas revoluções industriais, que é, tu tens tecnologias que estão a substituir o trabalho das pessoas, mas ao mesmo tempo estás a conseguir também criar outro tipo de trabalhos. Só que os trabalhos que tu às vezes estás a conseguir criar são trabalhos em que é preciso teres uma educação muito forte. Ou seja, tu estás a industrializar uma fábrica com computadores, como aconteceu muito na década de 80, de 90, depois para os anos 2000. Tu começas, tiras trabalho que era mais manual de gestão de máquina, ou seja, trabalho onde não precisavas de um nível de skill muito grande, mas depois queres programadores e queres engenheiros tipo altamente qualificados. Por isso vais beneficiar muito mais que eu e há logo um boom gigante de pessoas. Só que depois imagina, tu também tens os engenheiros que têm muito dinheiro ou tens os programadores que estão a conseguir ver o seu valor acrescentado a subir e depois também precisam de gastar dinheiro noutros serviços, como restauração, como cabeleireiros, como coisas que a máquina não consegue automatizar. Portanto, que uma das coisas que tu consegues ver historicamente é que mais ou menos a partir de 1980, enquanto na segunda revolução industrial existe uma subida de salários juntamente com a produtividade, tu na era da computação existe um desacoplar entre as duas coisas. Os salários estão a subir, mas já não estão a subir da mesma maneira que a produtividade. A produtividade está a subir mais rápido. E isto é um dos fenómenos. Se calhar estou algo enviesado pelas coisas que li sobre o assunto, mas uma das razões porque a produtividade está a aumentar mais do que os salários é precisamente por causa deste gap que tu estás a criar entre não consegues dar às pessoas trabalhos tão bons porque elas também não têm a educação necessária para lidar com estes novos necessidades que tens, ou seja, quase como se estivesse a fazer génios estivessem a fazer máquinas para serem operados por outros génios, enquanto na segunda revolução industrial tu estavas a fazer máquinas para serem operadas pelas pessoas comuns. Ou seja, aqui se calhar a teu ver, passando um bocadinho para os dias de hoje, tem que haver uma base de educação muito forte para conseguirmos ter um bom acompanhamento e não haver uma queda tão grande. E tecnológica. Uma grande base de educação e uma grande base de educação tecnológica. Consegues dizer o que é que isso é na prática? Eu ponho-te a coisa de outra questão, que era... Eu nasci nos anos 90. Nos anos 90, quando eu nasci, os computadores ainda eram uma coisa relativamente rara em Portugal, a internet era muito pouco. Só começou a aparecer mesmo a sério em 94, 95, 96. Desde essa altura, com o surgimento da internet e com a minificação dos computadores, tu já reparaste a quantidade de computadores que nós temos hoje em dia? Tu às vezes estás a andar na rua e nem reparas e tens 3 computadores contigo. O teu telemóvel e um em cada orelha. Mais um computador. Mais um computador, exatamente. Ou seja, tipo, é super ingênuo não acreditar que esta capacidade de computação e que esta miniaturização dos computadores e aumento da sua potência não teve um impacto brutal no tecido de trabalho. E a parte da inteligência artificial acaba por ser uma coisa muito interessante que acontece agora, e eu sinto-me relativamente privilegiado por estar a viver nesta altura, porque não só vivi o surgimento dos computadores, como agora já sou adulto e provavelmente vou viver outra revolução do ponto de vista social, que é a inteligência artificial, que, tal como tu, quando estava a acontecer a primeira revolução industrial ou a segunda revolução industrial, tu não conseguias prever que género de trabalhos é que ia haver no futuro. Agora também é muito difícil de prever que género de trabalhos é que vão haver daqui a 10 ou 20 anos. Mas se há uma coisa que a história nos mostra é que a progressão da tecnologia, depois da progressão da tecnologia, existem períodos. Existe um período de sofrimento, mas depois existe um período muito amplo de expansão de riqueza e de destruição de inequality, de falta de igualdade. Então, para ti, os próximos anos, o que é que tu achas que os próximos 10 anos... Eu sei que é muito difícil, esta pergunta é super difícil de fazer, mas o que é que tu achas que vai começar a ser um pouco diferente do que estamos habituados com a tua experiência que tens já, ou com coisas com a informação que já te chega, que nós ainda não sabemos que isso está a acontecer? É muito difícil de prever. No entanto, há um conjunto de coisas que podem ser ditas no que é que nós nos devíamos estar a preocupar. Okay? Os últimos 10 anos... agora podemos também fazer um bocadinho de mini história da inteligência artificial. Okay? Que é, a inteligência artificial é muito desenvolvida durante o século XX e o início do século XXI, mas
há uma certa altura, que é uma espécie de monolito da inteligência artificial, que é em 2012, quando tu inventas uma coisa que é a AlexNet. Que é Tenta definir um bocado a inteligência artificial, porque acho que vai estar muita gente a ouvir Nós hoje estávamos com esse o debate. podcast que não vai conseguir. Se calhar foi tão bem e nós tentamos até definir e estávamos meio esbaralhados. Acho que é relativamente. Eu acho que consigo dar uma definição relativamente fácil de entender. Para já podemos pensar em estatística, mas vamos pensar mais coloquialmente no assunto. Quando tu tens um computador e estás a programá-lo, tu normalmente programas um conjunto de regras lógicas, como fazer uma soma, como fazer uma subtração, como fazer um conjunto de passos que está bem pré-definido e delimitado. Tu hoje em dia, quando falas de inteligência artificial, em 99,9% dos casos estás a falar de machine learning, que são máquinas que aprendem. E elas não... Tu, quando estás a programar uma máquina destas, tu não programas com base num conjunto de regras lógicas. O que tu fazes é dás exemplos e depois tens um conjunto de métodos matemáticos e estatísticos em que a máquina, com base nos exemplos, consegue perceber padrões. Ou seja, de certa maneira, é relativamente próximo daquilo que um humano faz a aprender. Aliás, a própria teoria foi criada também muito inspirada na maneira de como os humanos e os animais aprendem, não só os humanos. A pergunta principal, não achas que podes considerar isso criatividade? Se ela aprende sozinha, entre aspas, não é criativa de alguma certa forma? O problema é que a definição, eu não consigo dar uma definição da criatividade com que eu me fique satisfeito. Ou seja, e também não consigo dar uma definição de criatividade sem ir demasiado técnico, mas eu mais uma vez, tentando fazer uma aproximação coloquial, falando um bocadinho de interpolação e de extrapolação. O caso da AlexNet, que surgiu em 2012, que era uma rede neuronal que olhava para... tu davas exemplos de imagens, tipo isto é uma banana, isto é um cão, isto é um panda, isto é um macaco, isto é um humano. Pronto. E a AlexNet em 2012, com base nestes milhares de exemplos que tu agregaste numa base de dados, lá está, a computação foi muito importante, tu conseguiste mostrar a base de dados, ser barato o suficiente, teres câmaras para poderes tirar as fotografias, tu treinaste uma rede que aprendeu, ok, isto é uma foto, isto é uma foto de um macaco, e tu estás a pensar nisto como uma relação direta entre duas variáveis. Quando falas em criatividade nas máquinas, eu diria que é tu conseguires fazer coisas que não estão propriamente ou que não estão explicitamente descritas na tua base de dados de treino. E faria duas divisões entre interpolação e extrapolação. Por exemplo, uma das coisas que surpreendeu muita gente que estava na área de inteligência artificial foi quando em 2019, 2020 ou 2018, tu começaste a ter modelos de linguagem que demonstravam algum tipo de capacidade de interpolação de dois conceitos muito distantes. Isto até é mais fácil de perceberes com uma imagem. Por exemplo, hoje em dia estamos todos familiarizados com algoritmos de imagem que conseguem gerar imagens com base em texto. E eu vou-te dar um exemplo de criatividade. Eu peço a estes algoritmos para me desenharem uma Mini no fato do Batman. E ele faz-te uma Mini no fato do Batman. Ele viu alguma fotografia da Mini no fato do Batman? Duvido. Isso para mim é um bom tipo de criatividade. Já. Se calhar porque também há um pouco vários níveis de criatividade. Acho que já podemos ir muito mais por aí. Se calhar há uns níveis mais básicos de criatividade e há os níveis boss. Se calhar o ser humano sente-se muito confortável com os níveis boss e a AI ainda está muito num nível mais básico. Eu acho que é aquele medo de que o AI consiga fazer coisas que nós não conseguimos. E acho que nós atribuímos a criatividade à palavra que nos salva no meio disto tudo. No entanto, o AI hoje em dia já consegue fazer coisas que tu não consegues e que eu não consigo. Ou seja, isso já é um marco gigantesco. E se calhar há 4 ou 5 anos não conseguia. Está a haver uma explosão desde 2012 deste conjunto de tecnologias em que parece que cada ano sai uma coisa. Aliás, hoje em dia, para tu teres noção, para uma pessoa que acompanha a área, nem sequer consegues acompanhar. Todos os dias há um paper novo que sai a fazer uma coisa incrível e impossível, tornou-se impossível. E achas que pode ser um pouco assustador? Eu acho que se calhar aqui pode entrar muito o open source, não sei, vais-me dizer tu, mas pode ser um bocadinho assustador quem não faz, quem não permite esta abertura de dados, haver um poder gigante de grandes empresas. Exatamente. E controlarem totalmente, porque depois quem é dono destas máquinas pode um bocadinho ser dono da informação, pode usar para várias coisas, mercados, gerar dinheiro, como tu disseste. Se tens algo que processa a informação muito mais rápido ou de uma maneira mais inteligente.
Eu acho que o open source é completamente fundamental e uma não questão, mais uma vez, pela história. Podes explicar um bocadinho o que é open source? Open source, a iniciativa do open source nasce um bocadinho com os computadores tornarem-se populares e também muito com a criação da internet, que é o que é. Tu tens um conjunto de linguagens de programação que tu usas para fazer o código, com o computador fazer coisas, e por iniciativa própria vais à internet. Claro que houve uma altura que isto ainda não existia, e tu decides partilhar o teu código de forma aberta para qualquer pessoa poder usar. Na minha opinião, a única razão por que nós hoje em dia temos uma internet segura do ponto de vista de rede, ou seja, tu sentires seguro a usar o teu telemóvel, é por causa de existir esta iniciativa open source, porque é o que torna o sistema resiliente à falha. O que é que eu quero dizer? Que é, tu olhas para o sistema e admites que ele vai falhar, mas tentas recuperar o mais rapidamente possível. Vou-te dar um exemplo. Hoje em dia existe muito poucas falhas informáticas que permitam, por exemplo, entrar no telemóvel de uma pessoa e extrair lá a informação toda. Porquê? Porque se alguém descobre uma falha desse género, um exploit, como é chamado, só consegue usá-lo uma vez. Porque a partir do momento em que o usar uma vez e existir alguém a reportar, tu vais ter o mundo inteiro a olhar para o código que teve aquela falha e alguém vai fazer um patch que vai sair no dia a seguir. Por isso é que o teu Chrome atualiza 2 vezes por semana e o teu iPhone atualiza 3 ou 4. Ou seja, aquilo são tudo exploits que estão a ser descobertos no dia 0 e que estão a ser patched, corrigidos no dia a seguir. Não é super interessante. Eu há pouco tempo é que eu não estava muito por dentro de programação. Fazia os básicos, aprendi a programar, mas nos últimos anos eu tenho dado-me cada vez mais com programadores. E eu começo, e quando me explicaram um pouco o open source e a parte, eu fiquei um bocado surpreendido com os programadores, porque eu acho que é um bocado de fé na humanidade. Porque não sei se têm motivos às vezes também de eu quero mostrar que sou inteligente a fazer isto. Mas para os programadores, estares a construir coisas open source é algo tipo Nobel, não é? Tipo, é como se fosse algo nobre, não? Sim, não. Eu acho que isso pode ser uma maneira um bocadinho ingênua de olhar para o assunto. No sentido em que tu, quando queres fazer um negócio, quando queres fazer alguma coisa, o teu valor acrescentado está na maneira como é que tu produtizas um conjunto de código. Pá, o código só por si não tem só valor, não é? Tu não fazes um código e as pessoas vão te dar dinheiro por isso. Aliás, podem fazer quando tu compras um produto tipo Adobe. Mas mesmo, por exemplo, o Adobe é uma coisa que está com infinitas linhas de open source lá dentro. Não é propriamente o open source em si que tem valor, é mais a maneira como tu misturas as coisas e como vais ao cliente e como fazes o teu go-to-market strategy, etc, etc, etc. Ok, não tanto. E tu achas que não há aqui se calhar tão bom sentido como eu quero pintar que há? Também há. Porque as pessoas que criaram a internet criaram isto, se tu fores ver, está muito associado também ao movimento dos CryptoPunks, de criar a encriptação de forma aberta. Houve uma grande discussão na América se devia haver encriptação ou se não devia haver encriptação. Há muita ideologia por trás disto. Não é por acaso que o sistema operativo mais predominante no mundo, que é Linux, é open source. Porquê que é open source? Porque houve uma pessoa que começou a desenvolver isso como um projeto hobby, o Linus, e de repente houve muitas outras pessoas que queriam usar um sistema operativo no seu computador, fizeram download da versão da versão open source, depois outras começaram a produzir, a fazer as suas adaptações, e tu constróis monstros. Ou seja, as pessoas olham para o movimento open source quase como tu olhas para o conhecimento científico, que é, tu quando estás numa universidade a desenvolver conhecimento científico, tu vais construir on top, não é? Em cima de conhecimento que outras pessoas já construíram. O movimento open source é a mesma coisa, que é, tu estás a construir no topo do que outras pessoas já construíram. Voltando aqui só um pouco à parte de inteligência artificial, por exemplo, do futuro. Sei que, mais uma vez, difícil de prever, mas sentes que vai haver aqui... Se calhar a tendência vai ser muito mais para o ser humano cada vez deixar de fazer mais trabalhos rotineiros? Sim. Ok. E tu achas que isso vai ser... Achas que... Eu lembro de falar contigo sobre isto e teres uma opinião de que se calhar o ser humano devia estar a fazer isso, que é quanto mais criativos, quanto mais free tivermos de trabalho. Tu concordas com isso? Eu acho que aquilo
que se deve estar a discutir e que provavelmente está a ser discutido em muitos sítios do mundo é como é que tu vais lidar com a instabilidade social que a automatização que é trazida por IA pode trazer. Como é que tu vais lidar com essa destabilização? Hoje em dia, se tu fores ver o que está a ser discutido, há muito aquela conversa do o IA vai ser um bicho-papão que nos vai fazer milhões de coisas, mas... e por isso deve ser fechado e deve ser só para o controle de algumas empresas. Eu não acho que isso seja minimamente a discussão que deva estar a ser tida, até porque estamos a falar de uma coisa que ainda não existe, pode não existir, mas já ninguém sabe muito bem se vai existir ou não. Ou seja, há uma coisa que já está a acontecer desde os anos 80, que é a automação em massa, e houve uma desacoplação dos salários em relação ao aumento de produtividade. Continuam os dois a aumentar, mas os dois a aumentar de forma desacoplada. O que deve estar a ser discutido é como é que tu socialmente vais ajudar, vais criar um colchão, não é? Para as pessoas que podem potencialmente vir a perder o seu trabalho para máquinas. Até porque o trabalho, nem toda a gente quer ser criativa. Ou seja... Mas eu não acho que isso é possível, porque eventualmente se tu tens a população toda a perder trabalho, ao mesmo tempo você criar outros trabalhos. Acho que é. Claro. Mas se há uma coisa que a primeira revolução industrial mostra é que esse período de adaptação às vezes é uma geração. E é uma geração que fica... Exatamente. Como é que tu, olhando para os exemplos da história, tipo, minimizas a dor dessa geração? Porque historicamente tu vais olhar para trás e tu vais dizer, foram só 30 ou 40 anos e foi uma geração de trabalho. Portanto, lá no fundo estás a dizer nós não podemos ter medo que o AI substitua os nossos trabalhos, temos que arranjar outros. Temos que arranjar outros e temos que providenciar um mecanismo que ajude as pessoas que percam o trabalho. Porque nós não nos podemos lembrar que o trabalho tem uma componente fortemente social. São pessoas com quem tu dás, é onde tu vais, é onde tu tens algum tipo de estatuto, ou seja... Há um propósito muito forte no trabalho que não é apenas isto é aborrecido, não é? E se tu tiras este propósito às pessoas, historicamente isto causa uma instabilidade social. Por isso é que as máquinas já existiam antes da primeira Revolução Industrial. No entanto, a Revolução Industrial aconteceu em Inglaterra em 1700. Não foi porque... claro que houve uma invenção brilhante, mas já haviam máquinas que trabalhavam, moinhos que trabalhavam com água e muitos outros exemplos. Não é? Se calhar a base vai ser a educação, ou seja... Quanto mais rápido for a velocidade de educar essa geração, mas se calhar também tem que haver um bocado uma abertura da geração. Vamos supor que vai haver uma geração que pode sofrer este período de transição. Quanto mais rápido nos adaptarmos a aprender, achas que essa vai ser a solução? Acho que a solução passa por isso. Passa sem dúvida pela educação, mas depois também há pessoas que podem ser demasiado crescidas ou demasiado velhas, digamos, para que consigam aprender novas skills que são altamente técnicas também a maior parte das vezes. Ou seja, os bons salários e os salários que vão ser bem pagos são coisas altamente especializadas que exigem anos e anos de estudo. E tu, às vezes, uma pessoa que tem uma família, 4 filhos, 50 anos, não vai conseguir ter tempo para fazer essa adaptação e se calhar já nem plasticidade intelectual para conseguir fazer essa transição. Sabes que eu acho que essa transição já está a acontecer mais do que nós conseguimos ver. Por exemplo, há exemplos mesmo pequenos que é como aquela história de ir para Bali com o visto de trabalhador, sabes? Em que podes ir para lá e pagas menos impostos, acho que eu não quero estar a dizer uma coisa errada, mas sem ideia que é isso. Então, por exemplo, agora não tens que ir ao escritório 5 vezes por semana, só vais se quiseres. Então, de repente, estás por ti e podes trabalhar onde tu quiseres. E os governos veem isso e Bali precisa ter dinheiro na economia, Bali não é precisa ter dinheiro na economia, e fica assim, olha, venham para cá, têm este visto e vêm para cá trabalhar online para Portugal. E tão lentamente, eu tenho lá amigos meus que trabalham para Portugal, a receber salários portugueses, a injetar dinheiro da economia portuguesa, entre aspas, em Bali. E isto para mim é uma forma de adaptação ao AI. Achas que não? Eu acho que isso foi muito também causado por causa do Covid, não é? Ou seja, quando houve a época do Covid, o remote work tornou-se uma necessidade e depois as pessoas perceberam que afinal o que interessa mesmo é a produtividade, não é o sítio onde tu estás. Agora, sem dúvida, eu para te ser sincero, eu nem sei se atualmente eu, quando olho para o mundo está a caminhar para o aumento da globalização. A sensação que dá é que dá a aumentar um bocado na direção contrária.
Eu acho que isso são histórias incríveis, não é? E mesmo assim, tipo, uma das coisas que, por exemplo, esta vaga do AI trouxe outra vez a renascença do solo entrepreneur, aquela pessoa que monta uma empresa toda sozinha. Tu tens inúmeros casos de pessoas que estão a montar literalmente um one-man show e que estão a morar pelo mundo, pelos sítios mais incríveis que aparecem. Ou seja, há sem dúvidas fenómenos interessantes que... E não vês que a AI está a trazer muito mais isso? Eu sinto que de repente nós temos aqui uma geração jovem que aproveita a falta de conhecimento de outras gerações para criar one-man shows, tipo, às vezes só tipo, fazem tipo API, metem o ChatGPT a fazer as funções por eles, ou metem tipo, ligam-se a várias coisas, automatizações, etc. E tornam-se super humanos graças à tecnologia. E estão só a fazer... Curiosamente, eu vou só dizer aqui uma curiosidade. Eu percebi isto há uma semana ou duas, que é GPT, supostamente, que significa General Pre-trained Transformer. Okay? Mas historicamente o termo GPT foi usado para General Purpose Technology. Portanto, tu, quando falas dessa pessoa que está a usar o chat GPT só para fazer esta e outra atividade, mais uma vez, voltando a um ponto atrás na conversa, quando tu estás a abrir um negócio, interessa muito a maneira como tu produtizas e como tu chegas ao teu cliente. Produtizar, se calhar, não é uma palavra portuguesa. How you productize. E eu não vejo mal nenhum com isso. Eu não acho que isso seja abusar do desconhecimento das gerações. Simplesmente surgiu esta tecnologia nova que é capaz de fazer uma coisa que ainda não, conjunto de coisas que ainda não foi explorada, e há malta a fazer. E onde é que para o AI? O AI pode ser um advogado? É muito interessante essa pergunta. E há 3 anos a minha resposta era completamente diferente do que aquela que eu te diria hoje em dia. Mas se tu leres certos tipos de livros de ficção científica, nomeadamente um autor, olha, curiosamente foi o professor Mário que mostrou esse autor, que em 1990 estava a falar precisamente deste caso que tu acabaste de dizer, que é: não há advogados, tu tens um chatbot que é o teu advogado, eu tenho o meu chatbot que é o meu advogado, e quando nós estamos a fazer uma negociação, eles estão os dois a falar e a explicar-nos sumariamente o que é que a negociação, como é que a negociação está a refletir os meus interesses e os deles. Há 5 anos eu diria que isso não ia acontecer no nosso ponto de vista, na nossa vida. Em 1990, o Greg Egan, num livro chamado Permutation City, dizia que isso em 2050 ia acontecer, ou envisionava um momento em que em 2050 tu ias ter esse género de tecnologias. Hoje em dia, eu acho que é completamente absurdo tu tentares fazer previsões do que é que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos. Não dá para prever bem. Mas eu acho que há uma coisa que é mais forte que o AI, que é a característica humana. E, por exemplo, o advogado tem uma componente muito de confiança, percebes? E estás-me a dizer que daqui a 20 anos nós estamos dispostos a sacrificar esta sensação de confiança em termos de uma pessoa para o nosso advogado, só porque o AI é mais efetivo. Eu acho que não consigo mesmo ver um mundo em que isso aconteça. Martim, eu acho que tu estás a subvalorizar o quanto é que tu confias em máquinas já. Se calhar. No teu telemóvel, no teu carro, a conduzir, tipo no avião, quando vais em piloto automático. Tu entregas literalmente a tua vida a computadores, como tu não entregas a pessoas. Mas eu não percebo disso. E aí que eu ia chegar. Porque no advogado estás lá assim: por favor, salva-me. Ou... Então, e se a imitação for boa o suficiente para tu não conseguires distinguir? Imagina, eu vou-te ser sincero, há muitas conversas que eu consigo ter com máquinas hoje em dia que eu nunca achava que ia ter há 3 anos, que são tão interessantes, em que eu consigo explorar tantos tópicos e consigo pedir à máquina para me dar exatamente o nível de explicação para onde o meu conhecimento está. Imagina, eu se agora estivesse na faculdade outra vez e estivesse a estudar, eu tenho uma inveja brutal da malta que hoje em dia quer aprender e está na universidade, porque basicamente tu tens um explicador em que, se tu fores inteligente o suficiente para tu perceberes quando é que ele está a aldrabar ou não, é uma ferramenta de valor incalculável. Dizem que no futuro quem vai ser mais inteligente não é quem mais inteligente em si, mas quem melhor utiliza o AI. E acho que estamos a chegar já finalmente a essa parte, porque eu pergunto ao ChatGPT às vezes e ele diz-me cada barbaridade. E eu acho que quem sabe usar bem o ChatGPT é neste momento quem está melhor na universidade, sem dúvida.
Mas tens de te lembrar uma coisa, que pelo menos isto é uma limitação que a tecnologia atualmente tem, que ninguém sabe como é que vai evoluir nos próximos anos. Eu não me atrevo sequer a fazer, já me atrevi no passado e não me atrevo agora, porque genie is out of the box. Mas eu diria que as ferramentas atuais são tão boas consoante a pergunta que o utilizador conseguir fazer. E pode haver aqui um efeito, se a tecnologia não sair deste ponto, nocivo para a educação das pessoas, que é como toda a gente tem acesso à ferramenta, mas ninguém aprende a fazer perguntas, tu também não consegues tirar grandes outputs da máquina, porque há hoje em dia que as pessoas não percebem a potencialidade destas tecnologias porque não sabem fazer a pergunta certa, ou porque não percebem o suficientemente daquela área para conseguir fazer a pergunta certa, porque eu já vi que tu consegues fazer coisas absolutamente inacreditáveis com este género de LLMs que andam aí, que não é só o ChatGPT, já são centenas, milhares, muitos deles open source. Pá, tu consegues tirar outputs daquelas máquinas que eu nunca achei que ia ver na minha vida. Quais é que são as que mais recomendas? Para, por exemplo, estás a dizer, não há só o ChatGPT. Sim. Por exemplo, se és um aluno universitário, estás a querer aprender engenharia informática. Claro que se calhar, quanto mais específico, melhor. Quais é que são algumas que tu recomendas sem ser ChatGPT? Bem, eu diria que para já o GPT-4, ou seja, que é um do ChatGPT, a versão paga do ChatGPT-4, eu diria que é de longe a mais poderosa. Mas tu tens muitas outras empresas a entrar na competição. A Google tem alguns modelos, a Anthropic tem o Cloud, se não me engano, tens agora uma empresa francesa que fez o Mistral, depois tens várias iniciativas open source, do Wizard LM, sei lá. Há tantas coisas diferentes que o conselho que eu daria não é tanto tu deves usar este ou aquele, vai explorar como é que as pessoas estão a fazer estas várias coisas. Uma das coisas que eu espero que aconteça é que eu estou à espera que aconteça em 2024 é que haja alguma iniciativa open source que consiga reproduzir a performance que, por exemplo, hoje o ChatGPT-4 tem, mas livre para toda a gente usar. E uma das empresas que tem sido fundamental nesse esforço, curiosamente tem sido a Meta, não é? O Facebook, que é uma coisa que as pessoas normalmente nem têm muito boa opinião por causa de todas as coisas que aconteceram, com o Llama. E mais uma vez a ideologia das pessoas que estão lá teve um papel, nomeadamente do Ian LeCun, que é considerado um dos pais da inteligência artificial, que é, não, isto tem que ser aberto para toda a gente, porque se não for aberto para toda a gente vai haver um conjunto de empresas que controla e que domina o espaço. O ChatGPT não disse que eventualmente ia ser grátis para toda a gente? Tudo bem, mas grátis não quer dizer que não seja centralizado. E há muito... Como assim? Imagina, a privacidade acho que é um dos direitos, que eu não vou dizer adquirido, mas é um dos direitos que tem que ser preservado. Se tu tens uma empresa que dá-te uma ferramenta grátis, há algum incentivo económico ela dar o incentivo, aquilo grátis, e não é terem open no name, porque no nome não é eles terem aberto no nome, que são open source, ou seja, tu estás a mandar a tua informação para um servidor e eles ficam com ela, não podes partilhar coisas privadas. Eu, por exemplo, eu gostava de viver num mundo onde não tinha um servidor em minha casa e eu tinha a minha inteligência artificial lá, só minha, com quem eu falava e com quem que estava a fazer coisas que... Mais tarde, talvez. Por exemplo, geria as minhas finanças ou geria a minha saúde, sei lá. Há tanta coisa que pode fazer e que se tu tiveres essa relação de privacidade desbloqueia, porque também nós nos temos que lembrar que o mundo não é só o Ocidente, não é? Enquanto nós vivemos a sorte de viver numa democracia relativamente aberta, há muitas zonas no mundo onde isso não acontece, e não quer dizer que a nossa democracia também não fique mais fechada. Acima de tudo, se tu começares a fazer leis a dizer que, olha, os algoritmos de inteligência artificial são iguais a bombas nucleares, então têm que ser fechados e vão ser só controlados por um conjunto de empresas, isso estás a dar um poder brutal a umas entidades que não são o Estado, não é? Ou seja, tens que ter algum cuidado. E nem evolui tanto, é assim, não é se fechar, depois não é... Eu honestamente acho que é incontrolável. Para te ser sincero, acho que nem faz diferença, porque é completamente incontrolável. Há tanta gente que desenvolve AI que acredita, porque tu tens de lembrar que a maior parte das pessoas que aprendeu machine learning e que aprendeu computação beneficiou dos movimentos open source. Eles são filhos, eles são filhos desse movimento. É muito difícil um filho ir contra o pai ou o movimento do pai, não é? Há uns que vão ir, mas se há uns que forem, há outros que contrabalanceiam.
O que é que se calhar mais te assusta neste percurso? Ou seja, claro que se calhar não é tanto o que as pessoas estão à espera, se calhar um pouco mais de regulamentação ou o contrário. O que é que mais te preocupa que pode ser algo mau para a humanidade deste ponto de vista? E dizer uma piada que é aquilo que mais assustou foi ninguém ter pensado duas vezes até ligar este género de máquinas à internet, porque quando digo ligar à internet é tu deixá-las escrever código e interagir diretamente com a internet, mas isto é uma semi-piada no sentido de que ok, eles ainda não são conscientes, ainda não têm agência para fazer coisas, mas aquilo que eu acho, aquilo que realmente me preocupa é a maneira como a desigualdade pode evoluir pela substituição do trabalho, ok? Ou seja, tu estás a substituir trabalho e nós voltarmos a ver movimentos que aconteceram no século XVIII, okay? Ou no século XIX. E às vezes nós esquecemos, isso passa um bocado ao lado, porque Portugal, acima de tudo, é um país de serviços e os países de serviços estão mais ou menos protegidos ainda. Com o nosso exemplo não estamos assim tão longe, mas tu, por exemplo, tu lembra-te que quando o Donald Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, está com aquelas conversas com as fábricas de automóveis de Detroit e vocês vão voltar a ter os trabalhos da indústria que perderam por causa da automação, e a China, que hoje em dia é o sítio que usa mais robôs para a automação, é que são os culpados. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que as democracias atualmente andam a sofrer em alguma parte também por causa da automação e por causa do descontentamento das pessoas. Acima de tudo, porque as pessoas também já não é como 1750 que olham para a tecnologia como uma coisa má, a não ser quando perdes o trabalho. Vou dar um exemplo. Imagina que tu desenvolves o carro autónomo e que os 5 milhões de trabalhadores que são condutores de caminhões na América perdem o trabalho. Claramente que vai haver aqui homens entre os 25 e os 50 anos que não têm curso superior, de repente ficam sem trabalho porque há o carro autónomo. Epá, vai haver alguns carros autónomos destruídos depois. Mas outras pessoas ganham. É o problema, claro, literalmente. Mas não são eles. O problema é o período de transição. Mas o período de transição às vezes é quase imediato. Historicamente não foi. Não, para aquele condutor não é. Imagina, o que é aquele condutor que perdeu o emprego? Imagina, o imediato historicamente às vezes é uma geração ou duas. Mas o que não é... Portanto, vou-me explicar melhor. O que quero dizer é, pensa assim, se calhar o condutor perde o trabalho porque está tudo automatizado, mas é preciso mais engenheiros para automatizar o veículo. Só que essa pessoa não vai para o trabalho de engenheiro, vai para o trabalho inferior. É verdade. Essa pessoa vai protestar porque teve tanto tempo a ficar... Ela teve tempo a dedicar-se a ser melhor naquela profissão, que foi tempo que não perdeu para ser boa noutra profissão. Então ela vai ter que voltar ao início. Imagina, se tu agarrares... Okay, mas calma, mas o que eu estou a dizer é que estão 5 milhões descontentes porque pararam de ser condutores e estão outros 5 milhões porque agora conseguem apertar parafusos no caminhão. Parece que tem piada. Não, mas não são 5 milhões. São menos. São muito menos. E não vão para a rua dizer que estão felizes. Imagina, para dar um exemplo, em 1700, na época pré-industrial, 49% da população trabalhava na agricultura. Sabes qual é que é a porcentagem da população que hoje em dia trabalha na agricultura? 1%. Isto é chocante. Pois. Agora há mais vegetais. E agora esse 1% da população faz 40 vezes mais do que os outros 49 faziam. Tocando aqui só num último ponto que tu estavas a tocar, eu não sei se tu estás à vontade para discutir este, que é um bocado filosófico. Estavas a dizer que ainda não são conscientes. Achas que vai ser possível serem conscientes? Mais uma vez estás-me a fazer uma pergunta de filosofia. Eu não sou filosófico, mas não me vou abster de responder à pergunta. Eu não sei se tu vais algum dia poder chamar à máquina consciência, porque nem sequer sabes o que é com uma consciência exatamente. Agora, voltando ao ponto atrás, e se a imitação for boa o suficiente, será que faz assim tanta diferença? Eu acho que faz. E eu acho que acima de tudo é a palavra que nós usamos, é como a criatividade, é como a consciência. Eu acho que nós, como seres humanos, vamos sempre querer ter um porto e abrigo para achar que, pelo menos em alguma coisa, somos melhor que as máquinas. Quer que seja a ser advogado, quer que seja a ser pintor, quer que seja a tocar piano. Se o governo diz que daqui a 100 anos as máquinas são melhores do que nós, Mas tu hoje em dia tens máquinas que fazem músicas brilhantes, máquinas que fazem pinturas brilhantes, máquinas que escrevem poemas brilhantes. Mas fazem. Mas será que não? Ou seja, criam... Então, para mim aquilo é criar. Não existe em lado nenhum.
Então eu vou responder por ti. Tu achas que as máquinas são criativas? E eu não. Não, porque eu acho que a definição de criatividade se calhar mudou um bocado. Entendes? Porque eu acho que muitas destas criações que as máquinas estão a fazer são interpolações, que é, estão a juntar conceitos que são muito distantes e a fazer recombinações de conceitos que já existem, mas que estão muito distantes. Mas para te ser sincero, as pessoas que tu conheces hoje em dia e que tu consideras que são muito inteligentes e que fazem muitas coisas, a maior parte das vezes aquilo que elas fazem são recombinações também de coisas que já ouviram no outro lado. Eu não sou ingênuo o suficiente para achar que consigo ter uma ideia que nunca ninguém teve. Mas há pessoas, que são poucos, que conseguem ter ideias que são completamente brilhantes e que nunca existiram antes. Então, deixa-me fazer a pergunta de outra forma. Tu disseste-me que se tu dizes assim à máquina, olha, máquina, mete-me a Mini num fato do Batman, que ela vai conseguir meter a Mini num fato do Batman. Mas será que a máquina vai algum dia lembrar-se de querer meter a Mini no fato do Batman? Porque é isso que nos faz nós serem criativos, nós lembramos. Sim, mas sem dúvida, voltando um bocadinho também mais atrás na discussão, há uma coisa que as máquinas não têm hoje em dia, que é a agência, que é a capacidade de decidir o que é que interessa ou o que é que elas vão fazer a seguir. Isso não existe. Embora tu tenhas tido esta evolução brutal, eu acho que não há ninguém que faça muito ideia sequer como é que tu chegues a esse ponto da agência. Entendes? Tu tens eu penso por exemplo, o problema da linguagem e o problema da criação da imagem é um problema que está resolvido por inteligência artificial, não era assim tão complicado como aquilo que nós achávamos. O problema da agência não está, e depois as máquinas não conseguem pensar naquilo que vão fazer. Problema linguístico resolvido, ou seja, eu olho para um Large Language Model e eu penso, ok, isto é o análogo a uma calculadora de texto, entendes? Se eu der uma calculadora a uma pessoa que não sabe matemática, ele também não vai fazer grandes contas. Ainda especialmente se for uma gráfica. E achas que algum dia vai ser resolvido? Não faço ideia. Eu não fazia ideia. Não há nenhum princípio sequer de algo minimamente... Repara, a história foi mais ou menos qualquer coisa deste género, que é, em 2012 sai a AlexNet e tu consegues pôr uma máquina a categorizar imagens entre várias classes ao nível do humano. Em 2014... saem uma coisa que se chamam as GANs, Generative Adversarial Networks, que utilizam teoria de jogo para criar imagens, para fazer aproximações a distribuições de dados, e quando sai em 2014 isto, a malta fica, opa, não estava à espera que uma máquina conseguisse fazer isto. Em 2016 a 2017 sai o paper do Transformer, que é até pela Google, se eu não me engano, e em 2019, 2020 e 2021 ou 2018 sai o GPT-1, GPT-2, GPT-3 e a malta começa a olhar, epá, se calhar este género de abordagens generativas não são capazes de gerar só imagens, mas também são capazes de interpolar texto de uma maneira como nós nunca vimos. Portanto, é muito difícil fazer essa previsão. Acho que também passa pelo período de aceitação, que nós aceitamos perfeitamente que a máquina pode ser melhor a matemática do que nós, mas que não aceitamos que possa ser mais criativa do que nós. E se calhar daqui a 100 anos... Martim, eu preocupava-me mais com esta questão, que era como é que eu vou ser ainda mais criativo com a máquina? Gonçalo. Ela pode fazer mais criativa ou não. Exatamente. Gonçalo, qual é que é a mensagem que tu gostavas de deixar para a próxima geração? Primeiro escolham um trabalho, escolham uma área tecnológica, estudem, vão para a faculdade e estudem uma área tecnológica, ou não vão para a faculdade mas estudem a mesma. A grande mensagem, eu acho que aquilo que eu tirava deste último percurso é para não olharem das coisas por uma forma transacional. Lembrem-se que há pessoas no mundo boas e genuínas que se preocupam em ajudar os outros. E não sejam arrogantes e ingênuos para achar que sabem tudo, especialmente para a malta mais jovem, que eu quando tinha a vossa idade era muito idiota, tinha muitas ideias e não só, mas preocupa-se em encontrar uma área de interesse e encontrar alguém que vos ajude. E lembrem-se que no meio do processo vão encontrar pessoas que também são más, mas as boas vão valer a pena. E lembrem-se também que uma das razões por que há muitas pessoas que ajudam é porque é muito satisfatório quando tu vês alguém que está numa jornada e tu sabes que a conseguiste ajudar de alguma forma, mesmo que seja pouco, principalmente se tu já tiveres passado por uma jornada semelhante. Acho que há sempre essa inevitabilidade do ser humano de querer ajudar. Pelo menos o bom ser humano, aquele bom fundo, há sempre isso, e acho que nós também temos satisfação daí. Por isso aí concordo que
que vale a pena também acreditar que lá está, como tu me ajudaste, ou muita gente no meu percurso, principalmente nos últimos anos, acho que foi o impacto das outras pessoas no meu percurso foi absurdo. Acho que também estarmos abertos a isso acaba por ser acelerar muito mais o nosso processo. Ou seja, deixem-se ajudar, porque é necessário uma pessoa querer ser ajudada, mas ajudem os outros também. Excelente mensagem. Gonçalo, muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado.